Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Aqui nós vamos dar continuidade à discussão sobre resolução, de equações, e agora nós vamos pensar um outro momento. Enquanto equações nós considerávamos a igualdade, de dois termos, de duas expressões, essa comparação pela igualdade, agora nós vamos considerar situações e se não for? E se essa expressão for maior que essa, ou esta for menor do que essa? Ou seja, nós vamos considerar agora uma outra ideia, que é a ideia de desigualdade. Para isso, vamos começar com uma situação problema, que a gente pode descrever dessa maneira. Então, uma pessoa ela dispõe de 120 metros de corda para cercar uma região quadrada em um terreno. Então, é isso, ela vai ter esses 120 metros de corda e ela vai cercar uma certa região quadrada com essa corda, com essa quantidade aí, com esse tamanho, esse comprimento de corda. Quais as dimensões dessa região quadrada que a pessoa consegue cercar? Bom, pensar assim, eu posso cercar uma regiãozinha pequena, Posso pegar meus 120 metros, pegar só uma parte e cercar ali uma região quadrada, Mas eu posso começar a cercar regiões cada vez maiores, sempre formando um quadrado. Só que o que eu não posso chegar num quadrado que falte corda para eu fechar, Então, como é que eu consigo manipular matematicamente essa situação? Bom, vamos desenhar a nossa área quadrada. Então, é um quadrado, não sei as dimensões, eu quero saber as dimensões, então eu vou chamar de x, a incógnita x, o lado desse quadrado. Eu sei que o perímetro, desse quadrado, ele vai ter que ser menor ou igual ao tamanho da minha corda, Pensa bem, se eu somar, se eu percorrer todo esse meu quadrado e eu não conseguir fechar com a corda, significa que as dimensões totais aí desse meu quadrado, a soma dos lados, é maior do que o que eu tinha de corda. Então, eu preciso que a soma de todos os lados, do comprimento de todos os lados desse quadrado, eles sejam menores ou iguais ao total de corda que eu tenho, que é 120 metros. Então, eu posso escrever isso matematicamente como 4x, por quê? Cada lado é x, como eu tenho um quadrado, todos os lados são iguais, x mais x mais x mais x, 4x. E isso vai ter que ser menor ou igual ao quê? A 120. Como é que eu resolvo isso? A resolução de uma inequação, ela é muito similar à resolução de uma equação. Então, que maneira que eu posso resolver? Bom, se eu tenho 4x, eu gostaria que fosse x, para eu obter a resposta do meu problema. Como eu saio de 4x e chego em x? Se eu pegar e dividir 4x por 4, 4 dividido por 4, 1, sobra só o x. Mas, assim como numa equação, eu não posso fazer isso só de um lado, eu preciso também fazer do outro. Então, eu vou dividir ambos os lados dessa minha inequação agora por 4. Bom, 4 dividido por 4 vai dar x, 4x dividido por 4 vai dar x, e 120 dividido por 4, 30. Ou seja, a dimensão do meu quadrado, ela tem que ser menor ou igual a 30 para que eu possa cercar com esses meus 120 metros de corda. E a gente pode pensar isso, se for 30, exatamente 30, bom, 30 mais 30 mais 30 mais 30, 120. Vou conseguir fechar certinho. Se for 20, bom, 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80. Só que eu tenho 120 metros, consigo, Com 120 metros eu consigo fechar e sobra um pouquinho. Então é isso essa é a interpretação que a gente pode dar para esse problema. E qual seria o conjunto verdade, A exemplo das nossas equações, a gente também pode pensar o conjunto verdade de uma inequação,
nesse caso, pensar todos os valores de x que sejam menor ou igual a 30. Percebe que na equação nós tínhamos, na equação de primeiro grau, um valor que respondia. Equação de segundo grau, nós podíamos ter até 2 valores que respondiam, né? Podia ser 2, podia ser 1, podia ser nenhum, né? Como a gente percebeu, se o discriminante fosse 0. Agora aqui nós temos um intervalo de números que funcionam. Funciona o 30, funciona o 20, funciona o 20,5, funciona... Então, todo número x menor do que o 30, ele responde, ele torna verdadeira essa minha desigualdade agora. Então, o conjunto verdade é para todo x pertencente aos reais, tais que x seja menor ou igual a 30. E aí vem de novo aquele cuidado com o contexto. Matematicamente, essa é uma resposta adequada para a inequação 4x menor ou igual a 120. Mas não é tão adequado se eu pensar no meu problema original contextualizado. Por quê? Se eu falei que é todo mundo menor que 30, eu estou incluindo quem aqui? Estou incluindo os números negativos. Me interessa um número negativo como medida? Não. Então, eu precisaria, pensando no contexto do meu problema, excluir os números negativos dessa minha solução. Mas ainda, o zero também faz parte, né? O zero é menor ou igual a 30. Mas se eu um quadrado de dimensão zero, também não faz sentido, né? Aqui. Então, acho que também é legal a gente excluir o zero da nossa resposta. Então, no contexto, né? Lembrando isso, frisando isso, no contexto do nosso problema, um conjunto verdade é o quê? Todo x que é real, que pertence aos números reais, tais que o x ele está entre 0 e 30. Vendo aqui o seguinte, o 0 não está incluído nesse meu intervalo, já o 30 está incluído. Por isso a gente tem um símbolo de só menor aqui, significa que o 0 não está aqui, e aqui eu tenho menor igual, significando que o 30 faz parte desse intervalo, enquanto o 0 não faz. Em termos de definição, o que é uma inequação de primeiro grau? É uma inequação na incógnita x, por exemplo, que é equivalente a alguma formulação dessas. Ou seja, um ax menor que b, ax maior que b, maior ou igual a b, menor ou igual a b, pensando que a e b são números reais e na mesma discussão, na mesma linha que já tivemos na definição sobre equações, o a também tem que ser diferente de zero. Agora vamos pensar um pouquinho o que acontece com essas desigualdades quando a gente soma, né, valores dos dois lados, quando a gente subtrai valores dos dois lados da desigualdade, quando multiplicamos, dividimos valores dos dois lados da desigualdade. Bom, nós vamos estudar aqui um caso que é para um azinho aqui qualquer, escolher um número real a, tá? E colocamos esse número real a na reta dos números reais. O que significa um x, uma variável aí x, né? Um x que seja maior do que a? Significa todo x nessa reta que está aqui para frente, maior ou igual, né? Então, o a faz parte, por conta desse igual, e todo x que está aqui à direita dele. O que seria o menor ou igual ao a? Bom, gente, agora voltando. Menor ou igual ao a seria o quê? Considera o a, né? E todo x que está à esquerda de a. Mesma coisa para maior e menor que a. Só que aqui nós temos que tomar esse cuidado. Como eu falei só maior que a, o a não faz parte. Então você percebe aqui, ó, que esse azinho está em aberto, ele não foi preenchido, para mostrar que o a não faz parte desse intervalo. Se for menor, bom, mesma coisa, para o lado esquerdo da minha desigualdade, sem considerar o a. Bom, e se eu começar a somar coisas, né? Então eu tenho x maior ou igual a, por exemplo. O que aconteceria se eu fizesse x mais alguma coisa, maior ou igual a mais alguma coisa? Será que esse maior ou igual se mantém, não se mantém? O que acontece, né? É igual a equação, não é igual? Então, vamos pensar assim, mantemos aquele nosso azinho na reta. Vou somar mais um número k,
e um número k real também. O que ocorre aqui é um deslocamento, né? Se eu tenho a e eu somo um número k, eu desloco o a mais k, é só um deslocamento um pouquinho para a direita. Se eu somei esse k de um lado, eu somo esse k do outro. O que ocorre é que essa desigualdade, o maior ou igual, ele se mantém, né? A gente pode olhar pelo lado pintadinho aqui, demarcado, né? O que seria o x mais k, ele continua sendo os valores à direita, como eu falei, maior ou igual, incluindo o tal do a mais k. E se eu subtraísse k? O que acontece agora é que eu desloco para a esquerda, né? Eu ando para a esquerda k unidades a partir do a. E o x menos k continua sendo, nesse caso, né, do maior ou igual, todo esse trecho pintado aqui. Eu só desloquei, né, de um lado para o outro, mas o sinal da desigualdade se mantém igual, se mantém o mesmo, né, não se altera. A gente fez aqui para o caso de maior ou igual, né, se eu somar ou subtrair um valor dos dois lados da desigualdade. Mas você pode experimentar, fazer esse exercício também em casa. O que aconteceria com o sinal da desigualdade se fosse maior só que o meu a mais k? Que fosse menor ou igual. A ideia é essa, você vai chegar à conclusão, né, o spoiler aqui, a conclusão de que o sinal da desigualdade ele não se altera, ele vai permanecer, mas é interessante fazer, né, seguir esse raciocínio similar, né, pensando em reta numérica e pensando nos intervalos, né, que intervalo corresponde a algo, né, maior, menor, que o meu a ali, depois meu a mais k, a menos k e assim por diante. Agora, nós vamos pensamos o que acontece quando soma, né, quando subtrai. O que acontece quando a gente multiplica? Aí é que vai dar uma mudancinha na nossa história. Se eu multiplicar, eu tenho um número a na minha reta real, multipliquei por k. Então, eu vou ter esse valor aqui, que é o a vezes k. O que seria um k vezes x? Nesse caso, a gente está considerando o maior ou igual. Então, o k maior ou igual que o x vai ser todo essa parte que está aqui pintadinha em amarelo. Então, um pouquinho mais para cá, deu uma deslocadinha, mas dá a partir do a vezes k até em diante o que está pintadinho aí de k vezes x. No caso de eu multiplicar por um número negativo, aí é que mudam as coisas. Se eu multiplicar x, os dois lados da minha desigualdade, por um número negativo, eu inverto a desigualdade. Eu não estou mais trabalhando, né, para um lado de cá, né, no nosso exemplo, o lado direito da desigualdade, mas eu estou trabalhando agora do lado esquerdo, eu inverti a desigualdade. Né? Então, isso é algo que é importante ficar na nossa cabeça. Sempre que eu multiplicar ambos os lados de uma desigualdade por um número negativo, eu inverto a desigualdade. Se eu tenho maior ou igual, eu vou ter menor ou igual. Se eu tenho maior, vou ter menor e assim por diante, né? Então, vamos pensar aqui dois exemplos práticos, né, para ver de fato como isso ocorre, né, para ver que isso, na verdade, é mais simples até do que parece. Bom, primeiro exemplo é o 5x mais 1 menor que zero. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos pensar com o mesmo raciocínio, a mesma lógica das equações. Gostaria que aparecesse em um dos lados da minha inequação algo como x somente, e do outro um valor. Aí eu respondo a minha, né, chego à solução que eu queria. Como é que eu faço isso? Primeiro, vamos acabar com esse 1 que está aqui do lado esquerdo da minha inequação. Como eu faço isso? Posso somar menos 1 em ambos os lados. Somar ou subtrair de ambos os lados de uma inequação, a gente viu que não altera o sinal. Então, nós vamos ter o seguinte, 5x menor do que 0 menos 1, menos 1. Como é que a gente faz agora? Eu queria que aparecesse x menor a alguma coisa, não 5x. Então, a boa ideia é o quê? Dividir os dois lados por 5.
Novamente, se eu dividir ou multiplicar por um número positivo, não altera o meu sinal da desigualdade. Então, como é que a gente ficaria? 5x dividido por 5 vai dar x, e menos 1 dividido por 5, menos 1/5. Não altera, né, o sinal, ficou x menor que menos 1/5. Então, qual seria o conjunto verdade? Todo x pertencente aos reais, tal que x seja menor do que menos 1/5. E o outro lado, vamos pensar esse outro exemplo. Vamos seguir a mesma lógica, né? Menos x mais 3 maior que 1. Como é que a gente faz para assumir que esse 3? Vamos subtrair 3 dos dois lados, não altera o sinal. Então, menos x mais 3 menos 3 vai dar menos x. Maior ou igual a 1 menos 3. 1 menos 3, menos 2. E como eu faço agora? Eu não quero menos x ser maior ou igual que alguma coisa. Eu quero que x seja maior ou igual, menor. Eu quero isolar x em um dos lados da minha inequação. O que eu posso fazer? Posso pensar em multiplicar ambos os lados por menos 1. Menos com menos vai dar mais. Ou, mesma coisa, dividir ambos os lados por menos 1. Mesma coisa. Só que quando eu multiplico ou divido numa inequação ambos os lados por um número negativo, eu inverto o sinal. Então, o que eu teria? Menos x vezes menos 1, menos com menos, mais, deu x. Menos 2 vezes menos 1, 2. Só que agora não tenho mais você pode perceber aqui, maior ou igual. Eu inverti o sinal, fiquei como menor ou igual. Então, qual a solução dessa minha equação? São x, todos os pertencentes aos números reais, tais que x sejam menores ou iguais a 2. Vamos pensar aqui uma outra situação de inequações, uma situação problema, que a gente vai resolver com uma inequação dupla. Então vamos lá. Em uma disciplina que não é a nossa, espero que não é a nossa, que o professor aqui não é tão louco assim, mas em uma disciplina as notas variam entre 0 e 100. A nota final de um estudante será calculada pela expressão 10x menos 5 sobre 2, onde x é a nota da última prova realizada. Bom, para poder realizar a prova de exame, a nota final, né, de um certo estudante, ela vai precisar ser, no mínimo, 50 e no máximo 70. Então, se a nota final ficou como 55, esse aluno vai para exame, né? Se ficou com mais, né, deu 80 a nota final, ótimo, ele não está nesse intervalo de quem vai para exame. Bom, qual é a nota que ele deve tirar, a nota X, né, que ele deve tirar nessa última prova para ir para exame, né? Que notas ele pode tirar, e a gente chamou de X, nessa prova final, de modo que ele vá para exame. Como é que a gente pode escrever isso? Bom, a gente disse que a expressão que calcula a nota final do estudante é essa, 10x menos 5 sobre 2. Se ele tirar 50 até 60, incluídos esses valores, ele vai para exame. Então, eu posso montar uma equação com esse formato, né? A nota final, ela vai ser aqui maior ou igual a 50, ao mesmo tempo que ela é menor ou igual a 70. Eu preciso que a minha nota final esteja ali exatamente nesse intervalo, entre 50 e 70, inclusos os 50 e os 70. Como é que a gente resolve isso? Exatamente como resolvemos anteriormente, só que é como se nós estivéssemos resolvendo duas inequações ao mesmo tempo. Então, tudo que eu fizer em um dos lados da equação, eu preciso fazer nos outros dois lados dessa inequação. Podíamos resolver separadamente? Podíamos, mas resolver dessa maneira é bastante interessante também, economiza tempo, né? Economiza esforço, né, na hora de resolver um problema. Então, o que a gente pode fazer? Para acabar com aquele denominador 2, eu posso multiplicar por 2. Se eu multipliquei esse termo que está aqui no meio por 2, significa que eu tenho que multiplicar cada um dos outros lados da minha inequação também por 2. Então, 2 vezes 50, 100, menor ou igual a 10x menos 5, menor ou igual a 2 vezes 70, 140. Ótimo.
Agora, eu gostaria de tirar esse menos 5. Como é que eu faço para eliminar esse menos 5? Se eu somar 5 no meu termo aqui do meio, se eu somar 5 aqui, esse menos 5 mais 5, corta, vai dar só o 10x. Legal, mas eu preciso fazer para os dois lados também. Então, vou precisar fazer 100 mais 5, 105, 10x e 140 mais 5, 145. Estou quase lá, quase chegando ao final, só que eu preciso de x menor ou igual, maior ou igual a alguma coisa, não 10x. Como é que eu elimino esse 10x? Se eu dividir todos os lados por 10. 10 é um número positivo. Dividi, multipliquei por número positivo, não altera o sinal da minha inequação. Então, vai se manter os sinais da maneira como estão. Dividindo todo mundo por 10, nós temos 105 dividido por 10, 10,5. Menor ou igual a x, menor ou igual a 145 dividido por 10, que é 14,5. Né? Portanto, a nota, né, que levará esse aluno, segundo esses critérios malucos aqui, mas que levará esse aluno a ficar de exame, é uma nota que está entre 10,5, incluindo 10,5, e 14,5, né? Eles inclusos. Bom, e nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Na próxima aula nós vamos discutir como resolver inequações, porém agora de segundo grau. Então, até lá!